Olá pessoal, aqui é o Nian e eu sinceramente já estou cansado de tentar fazer isso porque eu estou gravando já tem meia hora tentando fazer uma abertura decente, mas eu não consigo, principalmente porque eu falo muito embolado palavras com CH, S, CIS e Z de gato e G de zebra que eu troco constantemente pela minha língua presa. Então essa vai ser a última tentativa. Bom, o que eu posso explicar no meu canal? Eu sou novo nisso, não tenho qualidade de vídeo ainda direito. Meus vídeos podem começar bem precários. Meu material de para ajudar a gravar é tipo muito pequeno, não tem nada. Eu não tenho tipo nada mesmo. Então, meu seria bem direto. Meu canal é sobre livros. Por que livros? Porque livros, sinceramente, são histórias muito profundas. E toda história tem um conto interessante por trás dele. E eu vou trazer a vocês um mundo de livros, principalmente de ficção fantástica. Por quê? Ficção fantástica é um tipo de livro que atrai todo mundo, porque é uma coisa inesperada que pode acontecer no livro. Colocar alguma coisa dentro do livro que torna ele melhor e mais agradável de ser lido. E para começar hoje, não traria uma ficção fantástica, mas sim um livro bem reflexivo. Esse livro, no início, parecia muito de criança quando eu peguei, porque ele é um livro pequeno e o nome dele é muito chamativo para pessoas que curtem terror. Só que não é de terror, o livro é uma coisa para você pensar bem profundo. O nome do livro é O Chamado do Monstro. Bom, antes de vocês, como é que posso dizer, querendo saber, eu vou dar muitos spoilers. Spoilers! Bem, vamos lá, pessoal. Um negócio é o seguinte: contar a história do Chamado Monstro. Vou dar primeiro as informações básicas e depois eu dou o spoiler das histórias. O nome do personagem é Conan. Ele é um menino de 12 anos. Ele tem os pais separados. O seu pai mora na Nova York e o Conan mora com sua mãe na Inglaterra. A mãe dele tem uma doença terminal que não é citado no livro, mas todos nós que lemos o livro supomos que câncer é câncer nos pulmões. E eu acho que, lembrando também que ele tem uma avó, mãe da mãe dele, com quem ele não se dá muito bem. E o Conan sofre bullying no colégio por causa da doença da mãe dele. E todas as noites ele sonha com um monstro invadindo o quarto dele. E ele acha que isso não é nada demais por ser um sonho, mas folhas e galhos sempre aparecem de manhã no quarto dele. E ele fica bem cismado com isso. Certa noite, um monstro invade o quarto dele e fala com Conan: eu vou lhe contar 3 histórias, uma cada noite. Quando chegar a quarta noite, você me contará a quarta história. É aí que o resumão do livro, para quem está interessado de ler, sem receber qualquer tipo de spoiler, quer saber. A partir de agora, tudo que eu vou dar é spoiler, spoiler e spoiler. Porque eu vou contar sobre as histórias. O que todo mundo quer saber, porque as histórias sérias. As histórias são tipo, BUM! Vão acabar com sua mente. A primeira história trata de um príncipe que vive em um castelo com seu pai e sua mãe rainha. E ele acaba se apaixonando por uma das plebeias que trabalha no castelo dele. Os pais não aprovam isso, mas ele, de qualquer jeito, ele insiste em querer amar essa plebeia. O pai acaba morrendo por uma doença e quem assume o comando é a mãe. A mãe ameaça de matar a plebeia e fazer com que o príncipe se case com a mãe para ele se tornar rei. E ela continuar sendo rainha. Então o príncipe leva a menina, que foge para a floresta, onde eles ficam debaixo de uma árvore e fazem amor na noite. Quando o príncipe acorda na manhã seguinte, ele encontra a sua mulher toda esfaqueada com sangue por todo o corpo. O príncipe corre a cavalo até a cidade e fala que a rainha é uma assassina, uma bruxa, por ter matado a mulher dele. E com isso, a mulher, como é que eu posso dizer? As pessoas da cidade ficam invocadas e aceitam o que o príncipe está falando e vão atrás da rainha. O monstro, por exemplo, era a árvore em qual o príncipe e a plebeia fizeram amor por baixo do monstro. O monstro anda até a cidade, pega a rainha e leva ela para um continente muito distante para ficar afastado do seu povo. Você pensa, uai, se a rainha matou a plebeia, talvez esposa do príncipe, por que ela não deveria se ferrar? Aí vem o contexto, uma coisa que você não esperava. O monstro, como era árvore, ele observou tudo o que aconteceu.
o príncipe matou a mulher durante a noite para poder acusar a rainha e assumir o cargo de rei sem que ele se casasse com ela e tivesse todo o poder da monarquia dele. E é isso a primeira história. Aí você pensa, a rainha não é má, o príncipe é um patife e ela sobrevive e ele se dá bem. Aí você fica, que bosta de história é essa? Tipo, que história deprimente. Mas é a primeira história. Quando o monstro volta na segunda noite, ele vai contar a história de um padre e de um alquimista. Lembra quando, na época, quando estava tendo a praga, a peste negra? Então, o que ocorre nisso? O monstro era o sabugueiro de uma igreja que um padre morava com suas duas filhas. Certo dia, um dos como é que eu posso dizer, curadores chega e fala: olha, eu preciso cortar o seu sabugueiro para retirar o único elemento que nele pode ajudar durante a cura. O padre fala que isso é um pecado de destruir o sabugueiro e começa a blasfemar sobre todos os remédios que o curandeiro faz. Passa algum tempo, alguns meses, e as filhas do padre contraem a doença. Ele não tendo mais a quem recorrer, ele como é que eu posso falar? Ele procura o curandeiro para poder ajudar. E com isso, o curandeiro vira e fala: que na época que eu poderia ajudar com o seu sabugueiro, você me negou e blasfemou meu trabalho. Por que eu deveria ajudar você com suas filhas? O padre ele implora para que o curandeiro ajudasse, mas era tarde demais. As filhas tinham morrido com a doença. E o padre ficou se perguntando o que poderia ter feito. E o monstro só observou tudo. Dessa vez o monstro não entrou na história. Aí acabou a segunda história. É meio curta. A segunda história é mais curta. Menos que a terceira, mas é bem curta mesmo. A primeira história é um pouco grandinha. E um pouco difícil de explicar. Agora a terceira história. É uma história bem curta, mas eu tenho que contar o acontecimento dele. Um dos meninos que praticava bullying com o Condor, durante um dia ele não fez nada com o Condor, ele apenas encarou o Condor. Ele trombava com o Condor no corredor, mas não dizia nada. Então de repente o Condor vai falar com ele: por que você não está fazendo nada? Por que você não vem me dar um soco? Por que você não me derruba? E o garoto fala: porque eu não te vejo. Você é simplesmente um nada, Condor. O Condor fica invocado e o monstro aparece e onde ninguém possa ver e começa a sussurrar no ouvido de Condor a terceira história. Era uma vez um homem que não era visto por ninguém, nem ouvido por ninguém. Ele não passava de nada e era despercebido por todas as pessoas. Mas um dia ele levantou e resolveu que ia fazer as pessoas o notarem. Ele foi e começou não matar, mas agredir todos que estavam em seu caminho, para que pudesse ser notado, para que pudesse receber qualquer tipo de tratamento. E foi isso que o Conan estava fazendo. O Conan agrediu o menino que praticava bullying com ele, mesmo o menino não tendo feito nada, para provar que ele era real e que ele não precisava ser ignorado, e que ele não aceitava ser ignorado. Essa é a terceira história. É um acontecimento bem trágico no livro, porque o Conan quase mata o menino. E as pessoas não levam o Conan a sério, porque eles dão, tipo, eles fazem café com leite pro Conan, porque por causa da mãe dele e pelo estado que ele está passando mental, por ser uma garota de 3 anos e está perdendo a mãe por câncer. A quarta história é a mais curta de todas, mas a história é o seguinte: o Conan tem que contar a verdade. Ele sabe que a mãe vai morrer, mas ele não admite isso, ele não quer pensar nisso. Ele pensa que todos os tratamentos da mãe podem salvar ela. Mas não, ele sabe que no fundo, ela tá morrendo. E ela vai morrer. Acaba que ela realmente morre no final. E o Conan conta a história dele toda, de um garoto que perdeu a mãe num penhasco. A mãe pulou do penhasco, mas o garoto segurou a mão dela. E por um tempo ele continuou segurando até que a mão escorregou e ela se soltou, antes que ele seja puxado junto com ela. Então o Conan conta a verdade, que era hora de deixar a mãe dele sem qualquer tipo de preocupação. Essa é a última história e aqui encerra o livro.
Aí você fica pensando, o quão profundo isso mexe com você, porque mentiras na primeira história. Segunda história, você não pode julgar uma pessoa só pelo que ele faz. Terceira história, todo mundo tem uma alma e todo mundo gosta de si, todo mundo precisa ser notado, todo mundo precisa saber que existe e tem um significado nessa vida. E por último, a quarta história, você sabe que se o mais triste pode acontecer o acontecimento, você precisa que ele aconteça. As quatro histórias são essas. Eu não sei se eu consegui definir muito bem as histórias, eu não sei se ficou um jeito bem confuso, porque eu sou um pouco embolado com isso, então eu tentei o meu melhor. Se vocês não entenderam, eu tento fazer um vídeo separado falando mais das histórias, fica contar mais. Mas esse é o final do livro. Eu achei muito bom, para falar a verdade. É um livro que mexeu comigo. Foi um livro bem rápido, eu li em mais ou menos 8 horas. Sim, eu levo um pouco de tempo para ler 200 páginas, porque eu tenho uma leitura devagar. Mas bom, eu recomendo a todos vocês, viu? É um livro bem chocante. Foi tudo isso. Até mais, garotinhos e garotinhas. Um abraço do Nian.